os componentes todos, mas eu colocaria, a gente primeiro tem que ter uma visão holística mesmo, visão do todo, ver como os componentes interagem entre si, um ponto que em complemento, efeitos, encadeamentos entre si. E aí, nos efeitos de encadeamento, até pela nossa formação carequiana, estruturalista, então, vocês levantaram bem isso, a ênfase sempre, até para conceitos desenvolvimentistas, é a parte da industrialização. Quando a gente está vivendo um momento histórico de reversão dessa experiência histórica, né? Isso em todo mundo. Quer dizer, não é só o fenômeno China, né, que barateia os bens industriais e toma conta, mas a parte de serviço é um crescimento extraordinário que nós, economistas, conhecemos muito pouco. E hoje é 75% da renda. Junto com isso, e aí particularmente também forte no Brasil, que é notável no mundo, é um patamar até superior à maior parte dos países desenvolvidos, o grau de urbanização e, portanto, consumo interno de serviço, prestação de serviço. Então, eu acrescentaria, eu acho, assim, como desafio para a gente caminhar, né, a gente necessariamente a gente vai ter que mergulhar mais nessa diversidade que é classificada como setor terciário. E o setor terciário, para a gente lia, na época estudante, assim, como coisa secundária, fazendo o trocadilho proposital. Não, isso é secundário. Ou seja, não vamos estudar isso. Só que é isso, a gente estudar isso, a gente estuda 3/4 da economia. Bom, dito isso, só fechando, em todos os três, embora eu tenha feito um esforço de sistematização no final, me parece que vocês mediram, mas não ponderaram. No teu caso, excelente, tal, você fez vários fatores, tal, você também cortou o ciclo, no final, tudo isso. Agora, e o peso? Sabe? Como determinante do crescimento. Qual o peso de cada qual? E grande síntese, depois vai desagregando. Mercado interno, mercado externo. Para o debate, né? Porque no debate a gente tende a simplificar, mas ter essa síntese para o ouvinte ou para o leitor é muito positivo. Né? Ter coragem de falar assim, não, o mercado externo pesa tanto, o mercado interno pesa tanto. E ele oscilou dessa forma ao longo do ciclo. Isso é um fator fundamental até para não ficar aí numa coisa simplória, né? Que Sport-Led, Wage-Led, é um ou outro. Não é um ou outro. São os pesos diferentes. Vou dar essa data depois você aquecer. Na apresentação do Guilherme e do Fernando, eu fiquei preocupado se em algum momento vocês iam morder a isca da tese do profit squeeze, da explicação da crise. Eu acho que vocês não morderam, ou em algum momento talvez. Mas existe na discussão ou a interpretação de que a crise se explica em parte pelo profit squeeze. E aí existiria também olhar o tema estrutural para isso. Se for verdade, então a tese da Fiesta está correta. Vamos arrochar salário, a economia recuperaria. A versão trabalhista. E destacar como um tema estrutural, mas não só da economia brasileira, mas se fizerem a mudança na divisão financial do trabalho, ou a realocação produtiva agora, as condições de excesso de capacidade na China, e coisas que de fato impactam também na decisão de investimento no Brasil. Só trazer a discussão de vocês esse aspecto cultural e Bom, eu primeiro quero falar que eu não tenho muita resposta para as questões. Eu estou aqui, na verdade, mais para aprender mesmo, assim, sinceramente, e para, enfim, mas quero levantar uns pontos sobre o que foi falado, assim. Antes de responder rapidamente, só, eu acho muito interessante que isso foi falado no final, inclusive é o primeiro o item da conclusão do trabalho do Luiz Fernando, que é esse trecho, mas não há mudança estrutural. E eu acho que o Ricardo citou isso também em certo sentido. E o que eu acho que, o que parece em alguns dados, o que inclusive você mostrou antes, o que o Fernando está falando, é que de fato parece que houve uma mudança estrutural.
mas contra a indústria em certo sentido, ou de regressão da indústria. Então, parece que houve uma mudança estrutural às avessas, no sentido que a gente está considerando o desenvolvimentismo aqui, né? E aí o Ricardo também colocou algumas coisas sobre que a política de investimento da Dilma, se eu entendi certo, era boa em certo sentido e não deu certo. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, é lógico que isso está dentro de uma lógica um pouco... que em certo sentido, de fato, ela fez tudo que o Bresser recomenda, digamos assim, e em certo sentido, a política do Bresser não é boa, mas a política que ela fez era boa, assim. Só para eu tentar entender um pouco esse... Mas é claro. E você falou também sobre a China não sendo um exemplo de desenvolvimentismo só de preços relativos, isso é perfeito, e até onde eu me lembro... E sim, então, grande parte do que a Dilma fez foi subsídio, pelo menos nos últimos 2 anos dessa tentativa, foi muito mais subsídio do que investimento. Tem essa questão de considerar Minha Casa Minha Vida investimento, etc., mas grande parte do crescimento foi sob subsídios, que justamente sai um pouco... Não, mas teve um grande aumento de subsídios, de forma geral. Não sei, enfim. Sim, não, eu estou colocando para discussão mesmo, não é uma... Enfim. E só o último ponto que foi colocado, que é justamente sobre a questão de morder a isca do profit squeeze. Primeiro é isso, primeiro é você considerar se a lucratividade é importante ou não, porque, enfim, pode ser um monte de gente que vai falar que a lucratividade não vai impactar em nada, inclusive investimento. Mas acho que do ponto de vista, se você considera isso importante, a saída que tem para isso, para você sustentar durante a longo prazo, isso, como o Ricardo também falou, existia, obviamente, um espaço para você crescer salário médio acima da produtividade por um bom tempo, mas a partir de certo momento, a saída para isso tem que ser crescimento da produtividade, de certa forma. Se você considera que o lucro é importante em algum aspecto do crescimento e desenvolvimento econômico. E a gente viu justamente que a partir de 2010 isso desacelera por algum motivo o crescimento que estava acontecendo desde 2004. E aí os motivos para isso, enfim, a serem discutidos, assim. Começar com algumas questões. Bom, gente, primeiro obrigado aí pelos comentários, pelas questões. Eu vou começar discutindo 2 questões do Fernando Nogueira. Passo pro Profit Squeeze, vou morder a isca do Profit Squeeze da viver, e daí a gente discute o governo Dilma um pouco com o Ricardo. Primeiro, financiamento imobiliário. Excluir financiamento imobiliário aqui explicitamente, na série na série nova do Banco Central, que começa em 2005, tem o dado incluindo ou excluindo financiamento imobiliário. Que é diferente? Sem dúvida, essa reversão aqui da razão endividamento das famílias sobre renda disponível, essa razão aqui que eu estou tratando, né? Essa razão aqui, ela não reverte aqui em 2012 se a gente inclui financiamento imobiliário, porque o momento de ascensão aí do Minha Casa Minha Vida atenua esse crescimento. Mas, de qualquer forma, há uma desaceleração e em 2014... Não, tudo bem, do financiamento imobiliário inteiro. Sim. Mas há de qualquer jeito uma desaceleração e daí a reversão se torna negativa em 2014 ou 15, a série com financiamento imobiliário, né? Então, esse é como, enfim, a dinâmica aqui do 2004, 2011 era mais... Não, é a razão endividamento familiar sobre renda disponível. Então, como a dinâmica aqui era mais dinâmica de crédito consignado e justamente dessa bancarização e estimulou o consumo, achei que essa série fazia mais sentido do que essa que tem uma mudança forte aqui do peso do financiamento imobiliário. E daí a reversão fica muito clara. Mas se colocar o financiamento imobiliário, de qualquer jeito tem uma desaceleração forte e a reversão aqui no final. Mas sem dúvida é um ponto que a gente precisa estudar com mais detalhe. Uma coisa que provavelmente não vai dar para ver sobre o setor de serviços, talvez dê até para ver um pouco,
De qualquer forma, minha leitura é uma leitura muito preliminar ainda, não é aqui, é aqui. É uma leitura muito preliminar ainda, mas a sugestão da transformação estrutural cíclica, né, que eu estou sugerindo com o aumento do setor de serviços, ainda assim ela tem um peso significativo. Eu concordo com você muito, Fernando, que a gente precisa olhar serviços com mais detalhe, com muito mais especificidade, 60%, 70% do PIB, é muito heterogêneo entre eles. Tem uma parte que é serviço às empresas, que está aqui dentro de outros serviços, que no fundo é reorganização da indústria, que está terceirizando serviço. Então a parte da queda da indústria de transformação com o percentual do valor adicionado é simplesmente uma mudança da forma de operação com o crescimento desses outros serviços, mas ainda assim é muito notável que o crescimento se você divide em grupo de atividade, se você desagrega ainda mais por atividade, o crescimento mais significativo em termos de participação no valor adicionado, nesse período aqui 2004, 2014, porque daí nesse período não tem reversão, a mudança só se aprofunda de 2011 para 2014, em relação ao período anterior, são os serviços de mais baixa produtividade que foram os mais notáveis em termos de crescimento. Exato. Então, e basicamente aqueles destinados ao consumo das camadas mais pobres, cuja renda estava crescendo mais fortemente. Então, acho que sem dúvida a gente precisa olhar com mais detalhe isso, mas ainda assim não foram os serviços com sofisticação tecnológica, os serviços vinculados à produção industrial, os serviços com mais potencial de ganho de produtividade que foram o motor do crescimento em termos de participação no valor adicionado do serviço nesse período. É só serviço de corretagem, né, enfim, de corretor imobiliário, não construção, tá? Atividade de transação imobiliária, né? Serviço de corretagem. Bom, profit squeeze. Aí eu queria mostrar, depois a gente volta, depois eu queria mostrar uma tabela sua, na verdade, do Guilherme. Tem um elemento do profit squeeze, acho que só para eu falar um pouquinho do... E daí já fala junto com isso a questão do governo Dilma, porque já falta só 15 segundos para discutir um pouco o ponto do Ricardo. Tem um elemento da pesquisa do Guilherme que é super interessante, que não sei se ele concorda comigo integramente, então ele não enfatiza como eu gostaria, mas que eu vou trazer aqui porque eu acho que é super importante justamente para a gente fazer essa leitura um pouco mais abrangente da transição do governo Lula para o governo Dilma, para olhar não só variável macroeconômica, para olhar todos os instrumentos de desenvolvimento e para olhar também política. Quando o Ricardo menciona o tipo de resistência que a Dilma começou a sofrer no primeiro governo, seja das classes empresariais, seja das classes mais baixas, a gente lembra que tem essa dimensão que é muito importante, né? Interpretar o que aconteceu no primeiro governo Dilma sem olhar para junho de 2013, sem olhar para o que o André Singer chama da reunificação da burguesia em 2012, 2013 contra as políticas adotadas, sem dúvida uma visão parcial. Agora, acho que a gente tem um elemento adicional muito interessante para discutir essa questão, que vem do trabalho do Guilherme, que é o shift share que ele faz para a distribuição funcional da renda. O que é muito notável nesse shift share, coloca lá, vai, e daí a gente discute com o dado. O que é muito notável nesse shift share é que você tem o wage share, o percentual do salário na renda, crescendo no período todo, que é o que a gente sabe, o que a gente está discutindo. Só que tem... o setorial. Só que tem uma mudança... esse aí. Só que tem uma mudança na forma como está crescendo o wage share que é muito significativa. Até 2010, se vocês forem ver, o crescimento do wage share intrasetorial, que é o que a gente pensa de crescimento do wage share, do salário de fato em cada setor crescer acima da produtividade, é muito pequeno e é pouco significativo. De 2007 a 2010 é meio que metade do crescimento do wage share. Em 2004 e 2007 ainda menos. E quase todo o crescimento do wage share é feito composição. O que significa isso? O wage share está crescendo porque os setores com percentual de salários na renda maior do que a média na economia estão crescendo e a indústria está caindo. É o crescimento do serviço e a queda da indústria. O que significa? Isso é significativo por quê? Porque
tem um efeito de diminuir o excedente da economia, a capacidade de acumulação, mas não é sentido como acirramento do conflito distributivo para o capitalista individual. Porque não é, na empresa dele não está acontecendo nada, está caindo o weight share, aumentando o weight share agregado por causa desse efeito composição. 2010, 2013 muda radicalmente isso, o efeito composição está jogando na outra direção e é 1,4 de crescimento de weight share intrasetorial. Isso me sugere um efeito que é bem plausível, meio Goodwin, não linear, do mercado de trabalho. O weight share começa a crescer forte, o conflito distributivo fica agudo quando o desemprego passa de algum limiar. O desemprego está caindo, claro, durante os 2 governos Lula, monotonicamente, mas ainda está relativamente alto para os salários crescerem tão forte acima da produtividade em cada um dos setores, né? Agora, a partir de um certo limiar, no governo Dilma, quando continua a cair o desemprego, e daí o desemprego já está rodando ali perto de 6, 5, daí sim os salários começam a acelerar forte, o efeito composição está cumprindo um papel diferente, ao mesmo tempo, claro, a produtividade despenca por causa da aceleração do crescimento, né? O outro lado dessa história é a produtividade, que crescia mais rápido ali, Caldo Verdun, antes, e começa a cair mais devagar, mas aí o conflito distributivo começa a se notar, porque daí é cada um das empresas, cada um dos capitalistas individuais vendo sua margem se comprimir, vendo o profit squeeze acontecer. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente juntar a política e a economia para analisar essa transição, que a gente deveria enfatizar. Eu concordo, só para finalizar e deixar o Luiz Fernando falar, eu concordo em parte com as considerações que o Ricardo fez, no sentido de, claro que é muito difícil, ainda que, enfim, poderíamos estar discutindo com ele, porque discutindo sem ele presente fica chato, mas o Bresser não concorda, mas é muito claro que a mudança de política econômica no primeiro governo Dilma foi muito próxima daquilo que do que ele defende. E é verdade que isso não deu certo. Eu acho que o tipo de análise macroeconômica feita sobre o insucesso do primeiro governo Dilma, focado muito nas variáveis macroeconômicas, para dar nome aos bois, nós estamos falando do trabalho do Frank e do Suma, cumpre um papel muito importante, porque enfatiza não só o ajuste de 2011, a redução muito forte do investimento de 2011, como também a mudança de composição do gasto público. Volta lá para aquela mas eu sempre tive uma percepção parecida, parecida com a do Ricardo, de que é muito difícil considerar um insucesso de 4 anos de política num ajuste que foi muito forte em um ano, né? Aqui, se a gente olha o investimento público, os dados do Orair, aí é junto direto e estatais, você tem essa queda brutal aqui em 2011, mas a recuperação em 2012 e 2013, de investimento, mesmo que não é aqui subsídio, desoneração, nada, abaixo da taxa de crescimento do boom, do governo Lula, né? Abaixo ainda, mas você tem essa recuperação. Aqui essa queda é interessante, essa queda você tem crescimento direto, ano eleitoral, como é comum, mas você tem uma despencada do investimento da Petrobras. Pois é, então você tem essa... Não, tem, sem dúvida, mas não foi aquele investimento do segundo Lula, né? Claro, não foi aquele investimento do segundo Lula. Então, e 2014 é interessante, então essa queda não é queda deliberada do governo, é Petrobras. Aí é Lava Jato. Essa queda aqui é Lava Jato, tem crescimento positivo do investimento direto, e o que aconteceu é que o investimento das estatais despenca, principalmente Petrobras, né? Então, acho que aqui tem uma discussão muito importante para ser feita, e eu acho que talvez esse consenso de alguma forma está se formando, eu vou parar mesmo, juro. Esse consenso de alguma forma está se formando, mas acho que a gente precisa dar um passo adicional. É muito evidente que a virada da política econômica no governo Dilma, para todo mundo que não é liberal, enfim, né, para as pessoas no nosso campo, estava atacando um problema real, insustentabilidades da política econômica dos governos Lula,
que são identificadas de maneiras diferentes. Tem gente que acha que é o problema da estrutura produtiva, tem gente que acha que é o problema do crescimento dos salários, do consumo, enfim, cada um vê de um jeito essa insustentabilidade, mas estava vendo um problema real. E no fundo esse problema real assume uma dimensão muito concreta com a queda da commodity. E achar que o caso do Brasil é isolado, aí é ingenuidade, né? A América Latina toda vai, a América do Sul principalmente, toda vai desacelerar nesse período. O problema é que a forma de enfrentar esse problema real foi mal sucedida. A minha leitura, e eu acho que é isso que eu tento trazer nesse trabalho, não dá para discorrer mais sobre isso, é que a gente precisa olhar para esse processo cumulativo entre distribuição salarial e estrutura produtiva para ver para entender uma parte do insucesso da virada da política econômica e para tentar compreender de uma forma mais profunda quais que eram os desafios efetivamente colocados naquele período. Mas enfim, a gente poderia discutir isso com mais detalhe depois, já falei demais. Obrigado. Mas o Ricardo é muito provocativo, né? Positivamente provocativo. Eu vou devolver um pouco essa provocação. Dizer o seguinte, camarada, eu li o seu texto de discussão, o livro, né? Gostei bastante, gostei particularmente corajoso, eu diria, quando você diz, por exemplo, que 2015 o raio de manobra foi extremamente perdendo o raio de manobra, né? Que vai contra uma grande corrente coreográfica, que não, que tinha espaço para dar um pau, entendeu? Mas, devolvo a provocação do seguinte, a impressão, quando eu li seu artigo, eu saí com a sensação de, para usar um velho ditado popular, você matou a cobra, mas não mostrou o pau. Tá? Eu não fiquei, não vi uma explicação mais integrada, convincente da desaceleração econômica inicial. Tá? Só para colocar essa questão, mas assim, eu gostei bastante. Então, acho que a gente tem que às vezes começar a discutir a discussão de forma importante. Né? E tem aí, assim, indivíduos também gostaria de dizer que, tal como o Fernando, me incomodava muito essa visão simplista do Trump, né? Do contracionismo do movimento, do responsável. Tá? E assim, fico muito impressionado, né, dentro da discussão que nós tivemos, né, aqui, né, no GT, né, de como que as pessoas adoram esse tipo de discussão, porque é uma visão muito simplista, né? Simplista e vamos dar. Oi? É muito simplista, né? Então, outra coisa assim, já que estamos aqui entre amigos, né, me incomoda muito. Eu até fui dar parabéns ao Guilherme Mello, né? Ele disse que fui o único que dá parabéns a ele, todo mundo gostou da parabéns do GT de Marcos, quando ele falou, pessoal, tem limite para pessoa de vida pública. Porra, mas o pessoal heterodoxo aqui não, vamos dar pau, não tem limite, o céu é o limite. Tá? Então, assim, não tem perspectiva, ele sempre tem perspectiva, Ricardo, de se a gente colocar a bunda lá, o que a gente vai fazer? Tem que ser responsável. Vamos tentar mudar. Essas discussões são, acho que a gente tem que enfrentar essas questões. Eu estou até extrapolando um pouco a minha apresentação aqui, aproveitando aqui a presença do Ricardo, né, para discutir essas questões. Né. A questão da distribuição
tem um campo para crescer. Entendi. Agora, por exemplo, eu acho assim, hein, Carlos, uma questão, né, que o senhor aí, o Roberto, conserva, né, que é surpreendente que nós, heterodoxos, não tenham discutido isso profundamente, né, e usar a estrutura de transformação tributária para trabalhar com instrumentos produtivos, né, um instrumento, que ele fez isso, um instrumento privilegiado, né, para fazer os limites da redistribuição de renda, ficaram claros. Então, as pessoas têm essa descansar. Né? Tem questões mais nebulosas, né? Aí, ainda concordo que a gente tem que fazer uma avaliação do governo Dilma, certo? Porque a gente está numa contraofensiva, a gente tem que ter uma boa leitura para saber o que responder e o que fazer. Né? Duas coisas, né? Assim, será que a redução, vou colocar aqui para provocação, não tem uma informação para fazer, será que a redução da taxa de juros, naquele momento, né, não foi precipitada e muito acelerada? Né? Você tinha o pressuposto do Banco Central naquele momento é que a gente estava prestes a ter um grande evento de novo. Esse grande evento não ocorreu. Né? Não há indicação, a economia deu uma desacelerada, o comérciozinho deu uma desacelerada, mas o comércio continuou rodando alto, os fundos de capitais continuaram vindo, né? Então